A paz do Senhor Jesus. Essa é mais uma reflexão à luz da Bíblia. Eu sou o presbítero Paulo Sena e esse canal tem um único objetivo: eu dar minhas considerações preliminares de certos assuntos. Hoje eu quero desmascarar, a palavra é essa, uma seita perigosa chamada Adventista do Sétimo Dia. Apesar de ter pessoas aí que fazem parte da elite, eu posso dizer, teólogos famosos que têm programas de televisão com uma boa referência, uma boa visão, mas nós temos que ter cuidado com as seitas que introduzem em nosso meio certas heresias, conceito de homem e doutrina de homem, no caso dessa que eu vos falo. A Adventista do Sétimo Dia, ela tem por fundadora uma profetisa por nome de L.G. White. Essa mulher profetizou até a volta de Jesus, marcou data, e quando Jesus não voltou, ela agora implantou a doutrina de guardar o sábado e escreveu vários escritos, várias aberrações teológicas, onde seus seguidores tentam fazer um marabalismo teológico para querer provar os ensinamentos da sua profetisa, para não contrariar a sua fundadora. Isso é um erro perigoso da Adventista do Sétimo Dia. A Adventista do Sétimo Dia, ela ensina que Jesus é Arcanjo Miguel, e que o Arcanjo Miguel, o nome Miguel é um nome que foi dado a Jesus antes de Jesus encarnar, Meu Deus, é muita coisa, é um verdadeiro malabarismo. Eu fico até espantado com certas coisas. E eu sei, e todo estudioso bíblico sabe, que não existe base bíblica nenhuma. De Gênesis a Apocalipse nós não encontramos base nenhuma bíblica sobre isso. De uma pré-existência de Jesus e que o nome de Jesus é Miguel. Nós sabemos que Jesus faz parte da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. E esses três concordam num. No céu, um único Deus verdadeiro. Jesus, ele é o Deus encarnado, é a forma visível do Deus invisível que nunca foi visto por ninguém. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: Jesus Cristo, tomais sobre vós o exemplo de Jesus Cristo, que subsistindo como Deus, não teve a usurpação de querer ser Deus, antes aniquilou-se a si mesmo na forma de servo, e como servo foi obediente até a morte e morte de cruz, para que também todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra reconheçam e creiam que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o Senhor. Mas vamos lá. Hoje o estudo bíblico que eu quero fazer é sobre a epístola de Judas. As minhas considerações preliminares do livro de Judas, ele é um livro, uma das menores epístolas do Novo Testamento. Porém, tem uma linguagem, foi escrita com uma linguagem muito fácil de compreensão, aonde o objetivo e o propósito dessa epístola é contra os falsos pastores, falsos mestres, que foram introduzidos no meio da igreja, se introduziram e quiseram distorcer a verdade do Evangelho com ensinamento de homens, doutrina de homens, querendo obrigar os irmãos a guardar a lei, guardar o sábado, guardar os costumes e tradições religiosas que não salvam ninguém. Esses costumes, essas tradições, esses mandamentos de doutrina não servem para nada. Foi abolido em Cristo na cruz. Quando Cristo venceu a cruz no Calvário, que deu o brado da vitória, ele cumpriu a lei, está consumado, e ele deu um novo mandamento, que agora é pela graça, é pela fé em Cristo. Mas esses homens ainda se introduziram até os dias de hoje, essas seitas aí perigosas, Adventista, a Testemunha de Jeová também é outra. Vamos deixar o testemunho, vamos falar sobre o Adventismo do Sétimo Dia. São seitas perigosas que alega que Moisés ressuscitou e aquela coisa, foi uma bagunça, distorcendo toda a palavra de Deus, e a gente sabe que a palavra de Deus ela não se contradiz. A Bíblia não se contradiz. Então, se Moisés morreu, foi sepultado, como está escrito lá nos últimos capítulos de Deuteronômio,
que Moisés, ninguém sabe até hoje onde está o corpo de Moisés. Nos primeiros capítulos de Josué, nós vemos que Deus dizendo: meu servo Moisés está morto. A gente vê no final do Deuteronômio que a nação de Israel lamentou, pranteou e chorou 30 dias o corpo de Moisés. Veja que coisa, como Moisés era amado. E imagine se aquele povo soubesse onde estava o corpo de Moisés. Se houve uma disputa pelo corpo de Moisés, foi devido à idolatria. Se Deus enviou o arcanjo Miguel, que é o guardião do povo de Israel, que é o general dos exércitos celestes, vamos dizer assim, né? Ele foi para proteger o corpo, para que o diabo não expôs o corpo de Moisés, para que o povo não idolatrasse. E era por isso que estava tendo aquela disputa ali. Mas o arcanjo Miguel, como está escrito no livro de Judas, ele disse que o Senhor te repreenda, porque ele não tinha autoridade. Mas nós sabemos que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra de repreender o diabo. Então Jesus não pode ser o arcanjo Miguel, como os adventistas alegam. Não faz sentido isso. Mais uma, vamos dizer assim, mais um besterol da adventista do sétimo dia, né? Mais um malabarismo teológico. Esses homens estudam tanto. É tanto anel no dedo de teologia, de doutorado, são bacharéis. E não entende que o livro de Judas, o propósito do livro de Judas não é, vamos dizer assim, falar sobre o arcanjo Miguel. Não, ali está falando sobre os contra os falsos ímpios, falsos mestres, que eles entraram na igreja e haviam ali uma luta, um combate pela fé, onde Judas estava combatendo pela fé. E nós sabemos que ele queria, os falsos mestres queriam introduzir um ensinamento falso sobre a salvação pela graça. Ele achava que era permitido o homem pecar e não ia haver condenação. E Judas estava combatendo a verdade do Evangelho. E ele ali citou os exemplos dos anjos, das cidades como Sodoma e Gomorra, que foram desobedientes a Deus, e os anjos que foram postos em prisões até o dia do julgamento. Ele citou ali vários exemplos mostrando que o principal propósito da epístola dele era ensinar sobre essa tão rica e maravilhosa salvação, que havia um combate ali pela fé. O objetivo de Judas era esse no seu livro. Não tem nada a ver citar um versículo isolado, esse do versículo 9 de Judas, que eles usam para querer provar a tese da sua profetisa Ellen G. White, a profetisa, que para eles os escritos dela é comparado como os escritos da Bíblia, canônicos, né? Só Jesus tem misericórdia dessa doutrina. Então é isso aí. A gente tem que ter muito cuidado ao estudar a Bíblia. Temos que analisar texto, contexto. Não podemos pegar texto sem contexto que vira pretexto. E tem que fazer uma leitura completa, entender qual era o propósito daquele livro, em que época foi escrito, o que estava acontecendo naquele período. Isso se chama uma análise completa dos textos sagrados. Nós não podemos pegar texto isolado e criar certos malabarismos, certas doutrinas de homem. Esse é o perigo, né? Que muitos não estudam as Sagradas Escrituras e se embaraçam com coisas simples, né? Coisas simples. Eu vi outro teólogo adventista num programa de televisão, ele explicando uma coisa que eu fiquei assim horrorizado, né? Ele falando sobre a guarda do sábado, né? E ele dizendo que um dos mandamentos principais, que a única igreja que guarda até hoje são eles, os adventistas. Aí eu fiquei analisando tudo que ele estava fazendo, que ele faz uma análise querendo comprovar, né, a doutrina deles. E eu fiquei olhando assim, quando Jesus foi bem simples na sua palavra, né? Há uma passagem bíblica que diz que os discípulos estavam colhendo espiga no dia de sábado, e os fariseus e os escribas começaram a murmurar
os teus discípulos estão aí violando o sábado. Aí Jesus disse: o sábado não foi feito, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado para o homem. E até do sábado ele disse que ele era o Senhor, né? Jesus sabia que o mundo ia ver a evolução industrial, o comércio, e os seus servos precisavam trabalhar. Então Jesus libertou o homem da doutrina da guarda do sábado, porque ele sabia que os seus servos não podiam ficar sem emprego. Já pensou que se todo servo do Senhor não pudesse trabalhar no sábado, que é um dos principais dias, né, do comércio, assim, de movimento, se caso faltasse, não ia ter mais servo do Senhor trabalhando, o patrão não ia querer. Jesus, na sua visão futurista, ele viu que o maior mandamento, irmão, é o amor. Ama teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se tu amar, tu cumpre toda a lei e todos os profetas. Porque nem os adventistas do sétimo dia, eles não conseguem guardar o sábado corretamente. Porque a lei do sábado, meu irmão, o homem não podia andar mais de 1 quilômetro no sábado. E os adventistas do sétimo dia, no dia de sábado, eles vão para a igreja, andam de carro, faz isso, faz tanta coisa que não era para fazer, né? Então, para mim, é mais uma hipocrisia, né? Querer colocar uma doutrina de homem, uma doutrina, vou dizer assim, um fanatismo religioso, ou até mesmo um costume antigo, né? Tradição que se via para os judeus daquela época. Isso não cabe mais a nós. A salvação é pela graça. E Judas, ele na sua epístola contra os ímpios e os falsos profetas, ele, nas suas considerações, ele disse assim, no capítulo 1, versículo 4: porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo, homens ímpios que converte em dissoluções a graça de Deus e nega a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Nega Jesus como Senhor. Mas quero lembrar-vos, como que já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu deles os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas até os juízos daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, indo após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitando o domínio e o vertúpero e as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, esse é o versículo que eu mais gosto, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O próprio livro de Judas, ele fala que Judas, nas suas saudações, ele diz que ele era Judas, servo de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo, veja, que é o Senhor, né? Ele fala que Jesus é o Senhor, ele diz que Deus é o Pai Todo-Poderoso, o único Deus, né? A graça, quando ele diz a graça de Deus, né? Deus Pai, né? E do Senhor Jesus Cristo, né? Ele sauda. E nos capítulos finais ele fala, nas suas saudações finais, ele fala assim, eu vou ler aqui porque fica melhor nessa Bíblia. Nas suas saudações finais eu acho lindo que ele diz: ao Deus verdadeiro e único Senhor nosso, né? Jesus Cristo. É interessante, né? No mesmo livro ele cita que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus, que é o único Deus verdadeiro, Senhor nosso, Jesus Cristo. E os adventistas, numa simples epístola, não enxerga, não tem nada a ver dizer que Jesus é o arcanjo Miguel, o pior de tudo, dizer que Miguel ressuscitou Moisés, querendo usar a transfiguração como... A transfiguração não tem nada a ver com a ressurreição de Moisés, foi uma visão futurista. Num vídeo anterior já falei sobre isso. Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz, dê um like, se inscreva no canal e abençoe o canal Luz da Bíblia. Fiquem na paz vocês, eu te amo, em Cristo Jesus.